Fala pessoal da ABAPFOX, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, a gente vai aprender mais sobre esses campos da tela. E esses campos da tela, como é uma coisa bem clara, é a principal interface do usuário dentro do programa que você está desenvolvendo. E qual que é o legal do funcional começar a pegar essas características? Porque quando você for fazer uma spec, você vai já saber as limitações do usuário, do ABAP e como especificar de uma forma mais direta. Assim vai agilizar tanto o seu trabalho quanto o trabalho do ABAP e vai evitar erros. Legal? Então vamos lá no nosso mesmo programa, SC38. Aqui, eu vou executar ali direto. Olha que interessante. A descrição do campo veio pnome, que é a mesma descrição. Deixa eu voltar aqui, colocar em change. É a mesma descrição da nossa variável que a gente declarou com parameters fofinho aqui. Ou seja, o compilador aqui, o ABAP, ele não sabe exatamente qual seria a descrição dessa variável. Então, ele exibe exatamente como foi declarado. Mas dependendo do nome da variável, o usuário nunca vai saber exatamente o que é. Se a variável fosse, por exemplo, xyztt, o que seria isso? O usuário vai ficar perdido. Mas a SAP tem uma forma muito inteligente de tratar isso. Vamos entrar aqui na barra OS16. E vamos colocar aqui, nem esta, vamos colocar aqui spfly. spfly e vou dar aqui clicar neste table contents. O que é essa tabela spfly? A SAP, neste ambiente aqui, como em todos os outros ambientes SAP, ele tem um conjunto muito inteligente de tabelas de voo, que estão sempre amarradas e trazem uma versatilidade muito grande para se ensinar o ABAP nelas. Vamos simplesmente processar aqui. Se estiver a sua visão no Write, aquela visão mais antiga, é só vir aqui em Settings, User Parameters e colocar esse Alv Grid Display. Legal? Então, esta aqui é uma tabela de voo. Perceba que esse header aqui, ele está com o nome técnico. Vamos aqui em User Settings de novo e vamos colocar Field Label. Ah, ficou melhor. Então, nós temos aqui o ID da companhia aérea, o airline, o número da conexão de voo, certo? É como se fosse, por exemplo, TAM, o número do voo 454, e aqui Country Key, e aqui uma rota de voo do D para, certo? Então, ele está indo de New York com esse aeroporto e está indo para São Francisco, caindo nesse aeroporto. Aqui tem algumas outras informações. Legal? Então vamos brincar um pouquinho. Esse primeiro campo aqui, o ID, se a gente voltar aqui, este airline, vamos dizer que essa aqui, essa telinha, é uma telinha parecida com o que a gente está começando a fazer. Só que ela foi montada automaticamente pelo SAP. Ele sozinho montou isso aqui, mas nada nos impede de fazer igual. Legal? Então vamos fazer o seguinte. Vamos em uma outra transação. Barra N, SC11. O que é a SC11? Enquanto que a SC16 a gente entra para visualizar o conteúdo da tabela, a SC11 nós entramos para visualizar algo que seria que é conhecido como metadata. Metadata. O que é o metadata? É bem simples, na verdade. Vamos aqui em Display. Ele já vai estar aqui no Database Table. Metadata é como está estruturado os campos dessa tabela. Então, essa SPFly, ela tem todos esses campos aqui, que vão representar no final uma coluna. Então, nós temos essa coluna, esta coluna. É a descrição de como essa tabela existe no banco de dados. Então, se a gente visualizar aqui, ó, a gente tem o nome dela, a descrição e os campos dela. Por que para o funcional é importante entender isso? Porque a base de dados de toda a tua estrutura de negócio está dentro do banco de dados. E saber aonde que se guarda o material,
onde que se guarda o cliente, as notas fiscais, é de suma importância para que você entenda como o negócio está trabalhando internamente no SAP e também como melhor especificar para o ABAP as relações entre a tabela. Então, SE11 e SE16 vocês vão viver ali nelas, principalmente na especificação. Legal? Então, olha que interessante. Essa tabela aqui tem o Car ID, que é o Airline Code, e o Con ID, que é o Flight Connection Number. Vamos voltar lá no nosso programinha. Digamos que a gente queira agora declarar na tela o Car ID e o Con ID como parameter mesmo. Como a gente faz essa mágica? Vocês vão perceber que o SAP ele tenta deixar tudo bem vinculado, bem centralizado. Então, se eu vier aqui e, digamos, vou apagar isso aqui, vou colocar pCarID. Por que pCarID? Porque eu quero um campo, uma declaração de campo na tela, de parameters, para este CarID aqui, que é o campo que representa a companhia aérea. Que tipo que ele vai ter? Type, spfly, CarID. Olha que simples. Quando eu quis declarar para que apareça no nosso report um campo para o usuário imputar um valor do mesmo tipo da nossa tabelinha spfly_carid, eu simplesmente vim aqui e declarei ele, ó. Declara para mim este carinha aqui, que vai ser um campo de tela, porque ele é um parameters, do tipo deste campo dessa tabela. Então, é tabela, campo, tabela, traço, campo. Se eu salvar aqui e der um duplo clique em cima desse CarID, ele vai navegar para a tabela e para o campo. Deixa eu voltar. Vamos verificar a sintaxe? Opa, deu um erro aqui. Qual que é o erro? Este pnome, como eu alterei aqui, o compilador está dizendo para mim que este pnome ele não conhece. E que como ele não conhece, ele não consegue processar. Então vamos trocar este pnome por este pCarID. Verificar a sintaxe e vamos ativar. Quando a gente ativar aqui e processar ele, a gente vai ter algumas surpresas. A primeira é, ele ainda está trazendo aqui, ó, a declaração de como está no nosso código. Para o usuário, isso aqui é horrível, porque ele não sabe o que é pCarID. Para o usuário, ele sabe que o que ele está esperando é o ID da companhia aérea. A mesma coisa, por exemplo, se nós estivéssemos declarados aqui a doc, o campo doc_num, na tela deveria aparecer documento, e não pdoc_num. Isso aqui é horrível. Mas olha que interessante. O campo, vocês perceberam que alterou? Ele já trouxe na quantidade de caracteres, 1, 2, 3, que tem este CarID. Ele trouxe também o match code. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer já o match code das companhias aéreas que existem. Então, deixa eu voltar. Com apenas esta declaração, o próprio report já montou tudo isso para a gente. Mas vamos fazer a questão da descrição do campo para não ficar feio. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em GoTo, Text Elements, Selection Text, que é o texto de seleção. Perceba que está o pCarID que a gente declarou e está uma interrogação. E tem um checkbox aqui que a gente vai marcar e vai dar um Enter. Olha que interessante. Quando a gente faz aqui, nós estamos pedindo para o compilador aqui, para essa seção de textos, buscar a descrição que está lá na nossa tabela do banco de dados. Então, esse pCarID, ele se chama, na verdade, Airline. Vamos ativar aqui, vamos voltar e vamos processar. Olha que bacana, Airline. Então, vamos no match code aqui, vamos colocar, por exemplo, esse AA e vamos executar. Ele caiu no debug porque já estava aqui no debug. Eu posso até desmarcar, porque eu não vou mais usar. Vou dar um duplo aqui, vou nesse desktop 3 aqui. Olha a informação que está dentro do campo. Right. Então, o que ele está fazendo? A gente, de uma forma bem simples, declaramos na tela um campo
deste tipo aqui. E percebam que, qual que é o interessante? É que é simples declarar qualquer campo na tela. E que o SAP ele deixa isso de uma forma bem simples com essa vinculação. Para inclusive trazer a descrição do campo e as traduções do campo. Se o rapaz, por exemplo, logar em português, inglês ou alemão, como ele já tem esse vínculo, ele já vai trazer essa descrição na tela para o usuário. Legal? Vamos fazer isso também por parameters p conid type spfly conid. Eu vou salvar aqui e eu vou ter que ir aqui em text elements de novo para fazer. Deixa eu voltar. Se eu não ativar ele, ele não cai aqui. Eu vou voltar, eu vou ativar, ativou tudo certinho. Go to text elements. Perceba que esse carinha a gente já colocou. Eu vou flegar para ele trazer a descrição do dicionário de dados, dá um enter, connection number. Ativar. Vou voltar e vou processar. Trouxe os dois campinhos. Bacana? Para finalizar, uma coisa muito importante. Perceba que essa telinha aqui está um pouquinho feia, né? A gente pode deixar um pouquinho melhor, colocando uma bordinha em volta desses dois campinhos. Como é que a gente faz isso? É muito simples. Olha que legal. Selection screen, begin of block B1 with frame title. Jesus, o que eu fiz aqui? Nossa senhora, socorro. Não é um bicho de 7 cabeças. Isso aqui é uma receita de bolo. Você quer colocar uma bordinha fofinha, lindinha, brilhante nos seus campinhos? Selection screen, begin of block. Então, esse selection screen, você está dizendo para o seu compilador que você quer colocar uma bordinha como um elemento de tela. Begin of block é o começo do bloco. Com frame é com uma descrição em cima do título text01. E aqui a gente fecha. Selection screen end of block B1. Então, se eu abrir um bloco, para o compilador saber quando eu tenho que fechar ele aqui. Vamos compilar e vamos ativar e vamos processar. Veja que mágica! O que eu fiz aqui? Eu coloquei um frame nele, em volta do meu campinho. Mas, pô, ele podia ter um nomezinho aqui, né? Mas ele tem. A grande questão é que eu não coloquei ainda. Tá vendo esse text 001? Esse text 001 é um elemento de texto que existe em cada report. Vamos dar um duplo clique nele. Ele não existe, então ele vai pedir para criar. Quer criar este objeto? Sim, eu quero. Seleção. Então, o elemento de texto 001 do meu report text, vou dar um enter, tem o tamanho de 7 e vou ativar. Vou voltar e vou processar. Olha a cara. A coisa já mudou, olha como ele está mais bonito. Está ficando mais com uma cara mesmo de um report que você faz aqui para processamento. E se eu processar, ele vai aparecer, no caso, como eu não coloquei nada, não vai aparecer nada. Legal? Espero que tenham gostado dessa aula. Perceba que a gente já está incrementando mais o nosso primeiro report, já está ficando mais bonitinho. Isso aqui é muito importante de ter em mente como funciona. E principalmente, às vezes você está lá, quer fazer alguma conferência, quer fazer alguma verificação em termos de algum cenário específico que você está trabalhando, ou às vezes quer fazer um relatório seu, você já faz uma carinha bonitinha dos campos que você quer fazer e faz a seleção, ele vai exibir para você. Então, isso que é o bacana. Agora você está sabendo como a BAP trabalha e como funciona essa questão de tela. E principalmente para você saber um pouco de ABAP e saber usar o debug, você precisa saber como funciona pelo menos o básico. No caso da ABAP Fox, a gente vai forçar um pouquinho mais. Nós não queremos que vocês simplesmente saibam superficialmente. Não, a gente quer que você
Precisa de alguma coisa, você pega, faz o seu report e vai para frente. Tirar essa dependência que o funcional tem do ABAP, da mesma forma da dependência que o ABAP tem do funcional. Isso não é bom para nenhum dos lados. Legal? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.